Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta quarta-feira, hoje 4 de abril de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Manifestantes fazem atos em cidades pelo país na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula no STF. Santa Casa de Santa Cruz recebe R$400 mil de emendas para a compra de equipamentos. Claro, você confere também na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena A as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o centro-oeste paulista. Nesta quarta-feira, uma massa de ar mais seco desloca-se para o estado de São Paulo, favorecendo o predomínio de sol com previsão de chuvas isoladas apenas no norte e leste do estado. Temperaturas em ligeira elevação nesta quarta-feira. Essas condições de tempo permanecerão até a próxima sexta-feira. No sábado e no domingo, novas áreas de instabilidade favorecerão a formação de nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva a partir da tarde, principalmente nas regiões norte, noroeste e nordeste do estado de São Paulo. Nesta quarta-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 20, máxima de 29 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária, na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 90 veículos fiscalizados, 23 condutores autuados. Tivemos também 6 documentos apreendidos nas últimas 24 horas das rodovias da nossa região. Ocorrência de tráfico de drogas registrado ontem aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, na rodovia João Batista Cabral Renó, no quilômetro 310, por volta das 9 horas da manhã. Em fiscalização do combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, a equipe da Polícia Militar abordou um ônibus com transporte regular de passageiros que faziam turismo, com 29 passageiros, sendo todos da nacionalidade boliviana, com itinerário entre Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a São Paulo. E durante a vistoria no salão de passageiros foi encontrado sob a poltrona 37 2 tabletes de cocaína e na 29 mais 3 tabletes da mesma droga. Por se tratar de um ônibus fretado, não foi possível associar as poltronas com algum dos passageiros, tendo em vista que a poltrona 37 estava desocupada e a 29 estava ocupada. Porém, o passageiro negou o conhecimento da droga. Diante dos fatos, foi realizado contato telefônico com a delegacia de Santa Cruz, aqui na CPJ, onde os policiais os passageiros foram até a CPJ de Santa Cruz do Rio Pardo. Após as oitivas, foram aí encontrados associados 2 bolivianos que estavam então em poder dessas drogas. Ambos foram indiciados e encaminhados à cadeia pública de São Pedro do Turvo, aguardando a audiência de custódia. Ocorrência na primeira companhia do 31º Batalhão na madrugada desta quarta-feira. A Polícia Militar de Ourinhos prendeu um jovem de 21 anos pela rua Afonso Ferrazoli, no Jardim do Sol. Segundo informações, a polícia em patrulhamento com vistas a coibir furtos e roubos recebeu informações privilegiadas que um jovem estaria traficando drogas naquele momento. Em contato com a mãe do jovem, esta autorizou a entrada da equipe dentro da residência e em contato com o jovem foi submetido à busca pessoal e nada de ilícito foi localizado com o mesmo.
Ao ser entrevistado pelos policiais militares, ele acabou negando a traficância, afirmando que não teria drogas no interior da residência. Diante do nervosismo apresentado pelo jovem, a equipe da Força Tática fez buscas e localizou dentro de uma gaveta uma sacola plástica contendo 12 Pidorfs com cocaína e a quantia de R$80 em dinheiro. O jovem acabou confessando que teria comprado 20 Pidorfs e que teria vendido 8 pinos por R$10 cada. Em busca pelo quintal da residência, localizado mais 200 Epidorfs vazio. Diante das evidências de autoria e também materialidade constatada, foi dada a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo lido seus direitos constitucionais e o jovem conduzido até a CPJ, onde a autoridade judiciária, que ratificou o flagrante, pediu o recolhimento à cadeia pública de São Pedro do Turvo, ficando à disposição da Justiça. Essas são as ocorrências policiais na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11h mais 16 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Manifestantes realizaram atos em diversas cidades do Brasil nesta terça-feira, véspera do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, Lula tenta evitar a sua prisão. O julgamento foi iniciado no STF no último dia 22 de março e será retomado nesta quarta-feira a partir das 14 horas. Os protestos ocorreram no Distrito Federal e em 23 estados. Aqui na região, além de Santa Cruz, houve protestos em Ourinhos e também Marília. 11h16 no Jornal da Antena A. Hoje estou recebendo aqui na bancada o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professor. Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Professor, quarta-feira que a gente percebe, esta quarta-feira será uma quarta-feira importantíssima quando se fala em questão de prisão em segunda instância, os trabalhos do STF. Ontem a gente já viu esses protestos pelas ruas no país, alguns apoiando essa questão da segunda instância, alguns discordando. A gente percebe que no protesto teve mais gente apoiando essa prisão do que gente discordando. Mas hoje a gente percebe, teremos aí a partir das 14 horas a realização desse julgamento e a gente percebe que a gente deve acompanhar também esse assunto. Hoje é um dia daqueles, mais um daqueles que o Brasil tem que ficar muito atento a todas as decisões sendo tomadas logo mais, né, professora? Sem dúvida nenhuma. Eu agora me recordo de tempos passados, em 1964, por exemplo, né, abril de 64, final de março e começo de abril de 1964, eu era um jovem estudante naquela época, e aquele momento era um momento convulsivo demais do Brasil. O Brasil passava por um período bastante complexo, politicamente complexo. Mas nós da população, a não ser uma parcela muito pequena da população, tinha conhecimentos através de jornais de oposição, como por exemplo o jornal Brasil Urgente, que naquela época eu tinha a possibilidade de ler, de comprar. A gente via as críticas, toda a situação que estava acontecendo, mas a população de modo geral não tinha conhecimento do que estava acontecendo em 1964, né? A crise política enorme de 64, a ameaça chamada comunista em 1964, né, que volta agora com outras feições, e de repente, né, do dia 31 para 1º de abril, estoura a chamada Revolução, a Redentora, que foi a intervenção militar maciça em todo o país, a tomada do poder pelos militares em 1964. A população, de modo geral, foi pega assim de surpresa, né, porque nós não tínhamos naquele momento a televisão, nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos o Facebook, nós não tínhamos o WhatsApp.
as imagens não eram conhecidas, não havia circulação de informações como nós temos hoje. Hoje nós temos as informações bem precisas através de todas essas manifestações da Lava Jato, que já vem a longa data, já vem há bastante tempo, quando se levanta a criminalidade no país e a questão da impunidade, né, desses políticos do colarinho branco, dos empresários, né, de toda essa catástrofe enorme de mensalão, a partir do mensalão, e agora a questão da Petrobras, o envolvimento do ex-presidente Lula nesse contexto, e agora o julgamento de um habeas corpus, que não é decisivo, porque o julgamento do mérito já foi feito através da primeira instância, segunda instância, né? E o julgamento do habeas corpus, que foi adiado para hoje, né? E então eu vejo toda essa situação do país como um grande tumor, um tumor político, né, muito grave, que coloca nossa situação, nosso destino em xeque, né? Nós estamos aí à beira de decisões muito importantes para o futuro do país, exatamente num ano em que nós temos eleições, ou pelo menos dizem que nós teremos eleições, porque há quem diga que não haverá, diante de tanta incerteza, de tanta crise na política brasileira. Há pessoas que dizem que possivelmente nós não teremos eleições esse ano, né? E a gente percebe, né, professora, a respeito mesmo dessa decisão de logo mais, em si, muitos se preocupam apenas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se o Lula será preso ou não será preso. O que a gente percebe no país, inclusive com dados levantados, a decisão favorável hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva não será apenas ao ex-presidente, mas tende a ser aproximadamente 200 mil pessoas que estão na mesma situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, é uma decisão que será tomada logo mais, mas não será apenas para uma pessoa, mas sim para 200 mil pessoas. Há pessoas que dizem que não serão essas 200 mil pessoas, como você está afirmando, mas somente aqueles do crime do colarinho branco. Quer dizer, fica uma coisa assim estranha, né? Por que uns serão beneficiados e outros não? Então cria-se no país uma indecisão jurídica muito grave, como nós estamos vivendo já há muito tempo, né? Então, o jornalista Josias de Souza, hoje na UOL, ele fez um comentário muito interessante que eu achei preciso, né? O julgamento de hoje não será um julgamento de Lula, será um julgamento do próprio Supremo Tribunal, né? O Supremo Tribunal é que está em xeque. Nós vamos conhecer a personalidade, as tendências, o modo de pensar dos famosos juízes do Supremo Tribunal, né? Dos homens da capa preta que vão tomar essas decisões. Como eles vão tomar essas decisões, nós não sabemos até agora, nós só vamos saber mais tarde. Quem sabe, nem mais tarde nós saberemos, porque eles poderão mais uma vez adiar diante de tanta incerteza, né? Ou, como diz o próprio Lula, acovardamento, né? Acovardamento. As pessoas estão acuadas, né? Eles estão realmente num canto da sala do Supremo Tribunal, acuados diante de uma decisão que eu considero muito importante, muito grave para o país. É um tumor que está para arrebentar, é uma coisa boa que está para acontecer no país, no meu modo de pensar. E tudo isso que está acontecendo, toda essa situação, a gente percebe até então o Exército Brasileiro não havia se pronunciado. Ontem o comandante Vilas Boas se pronunciou e a gente percebe pelas falas através do Twitter do próprio Vilas Boas, ele comenta que não vai aceitar a impunidade, né, professor? Então, ontem no Jornal Nacional da Rede Globo apareceu já uma notícia final, já tinha terminado, inclusive,
inclusive, o hall das notícias da noite, né? Mas o William Bonner faz a leitura do Twitter, né? Do general, do comandante supremo lá das Forças Armadas, que é um pronunciamento, assim, delicado, porém, com leituras subliminares, né? De prontidão do Exército. E eu vi também outras manifestações de outros generais se colocando em obediência ao general que manifestou isso aí. A outra questão também é a Procuradora-Geral da Nação, a Dodge, né, Raquel Dodge, ela fez um pronunciamento há poucos dias e mandou, inclusive, um memorial para a Suprema Corte, né, para os juízes todos lá do Tribunal, do Supremo Tribunal. E ela, ao fazer essa manifestação pública, ela se veste adequadamente, é claro, mas com algo, com um adereço ao lado direito, amarelo como uma rosa, né, cor de rosa. Me pareceu uma mensagem subliminar a juíza Rosa Weber, que fará, vamos dizer assim, o pêndulo, né, do julgamento de hoje, né? E a gente vem fazendo assim, conjecturas, né, a respeito do julgamento de hoje para ver o que vai acontecer no nosso país. Eu, por ter vivenciado já momentos bastante críticos no país, como, por exemplo, 1964, quando o país passou por uma transformação assim traumática, porque foi traumático, tanques de guerra, cavalarias na rua, tiros, prisões, né? Eu presenciei isso, eu vivenciei isso. Eu estava já no 2º grau, tinha consciência plena do que estava acontecendo, inclusive consciência política do momento. Foi um momento bastante traumático, com tanques não apenas nas ruas, mas nas estradas, e a perseguição a todos aqueles movimentos chamados comunistas, a proibição de reuniões. E foi um momento, assim, realmente bastante complicado, né? Para aqueles que não tinham nada a ver com política, isso não significou nada, né? E a Revolução de 64 teve seus méritos, os seus benefícios para o país, grandes construções, né? Aconteceram, e outros problemas também, né? Crimes e perseguições e tal, né? O ser humano é o ser humano, né? Cheio desses problemas. E agora nós estamos vivenciando mais uma questão, mais uma situação. Nós tivemos aí um período ditatorial de mais de 20 anos, entrou-se no período democrático com a eleição de Tancredo Neves, inclusive o Paulo Maluf fez um bom serviço à pátria, entrando como candidato também na balança com Tancredo Neves. Depois entra Tancredo Neves, infelizmente não assumiu. Entra o governo de Sarney, aquela história toda, e os problemas econômicos, os vários planos econômicos. Entrou o Collor, que foi um desastre enorme para a economia e para a política nacional. O Brasil não se acertou desde então. Desde a saída dos militares, o Brasil não se acerta de maneira alguma. E entramos aí nesse período crítico vamos dizer, da administração do PT durante 13 anos, não se chegou a conclusão nenhuma, melhorou muita coisa, é óbvio, nós temos que reconhecer, mas o país continuou crítico, né? Continuou com sérios problemas, sobretudo por uma questão da corrupção que se alastrou profundamente na vida política do nosso país, envolvendo grandes empresas e tudo mais. Essa é a história que nós temos aí. Hoje será um julgamento não apenas do Lula, mas será também um julgamento, segundo Josias de Souza, um julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente acompanha esse assunto que deve acontecer a partir das 14 horas da tarde desta quarta-feira. É claro, a gente traz mais informações amanhã e durante a programação da Antena A na tarde desta quarta-feira. 11h29 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A, Santa Casa de Santa Cruz recebe R$400 mil de emenda para compra de equipamentos.
Você confere também na edição desta quarta-feira as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Solução Contabilidade, abertura, transferência e encerramento de empresas, auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Você já sabe, nas lojas É Demais você parcela tudo e paga fácil. Use o cartão É Demais e parcele em até 10 vezes fixas e ganhe 10% de desconto na primeira compra. Quem já tem o cartão É Demais e indicar um amigo para fazer o cartão É Demais, se o amigo tiver o crédito aprovado, você ganha 10% de desconto e o amigo também ganha desconto de 10%. Seu crédito é aprovado em poucos minutos e você já leva na hora suas compras junto com o cartão É Demais. Lojas É Demais. Aqui você tem sempre mais. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. h de volta ao Jornal da Antena A desta quarta-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS, no 14997017665, 997017665, através do nosso site no antenaafm.com.br/jornal ou pelo nosso telefone no 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Ministério do Trabalho quer que categorias aprovem cobrança do imposto sindical facultativo após reforma trabalhista. Bernadette Druzian tem mais informações. Todos os trabalhadores de uma categoria terão que pagar o imposto sindical se a decisão for aprovada em assembleia. A cobrança, que se tornou facultativa após a reforma trabalhista, é defendida pelo Ministério do Trabalho. Em nota técnica assinada pelo secretário de Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante Lacerda, o pagamento voluntário do trabalhador volta a ser decidido pelo sindicato. A contribuição sindical, descontada uma vez por ano, equivale a 1 dia de trabalho. Desde que a reforma tornou a cobrança facultativa, os sindicatos pequenos enfrentam dificuldades para sobreviver, justificou Lacerda da Folha de São Paulo.
O secretário afirmou que recebeu mais de 80 pedidos de entidades para criar uma alternativa. Já as empresas ouvidas pela Folha de São Paulo disseram que só vão descontar a taxa com autorização individual de cada trabalhador. A FEComércio, representante patronal contrária ao recolhimento, aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmou o vice-presidente Ivo Dall'Acqua Júnior. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Informações direto de Ourinhos. Há algum tempo a função de empresário do secretário de governo Silvanei Rodrigues, o Esquilo, vinha ocupando muito seu tempo e tornando inconciliável sua atuação na administração municipal. Na noite da última segunda-feira, após reunião com o prefeito Lucas Pocai, ficou definida em comum acordo e de forma harmoniosa a saída de Esquilo do cargo da secretaria. A partir de agora, ele se dedicará exclusivamente às suas empresas e também à família. De acordo com o prefeito de Ourinhos, o nome do novo secretário de governo será anunciado nos próximos dias e também as novas diretrizes da administração municipal. 11h36 do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. A primeira colocada na licitação do transporte dos universitários de Santa Cruz, a Transparclimp de Franco da Rocha, não apareceu nos últimos dias à prefeitura para entregar documentos necessários para assumir o serviço e sequer recebeu ligações do Poder Executivo. A segunda convocada, a MAS Locação de Veículos e Transporte Executivo de São Paulo, também não compareceu até a última segunda-feira, prazo final para apresentação. Isso provavelmente pode ter ocorrido, pois a empresa deveria receber pelo serviço um valor bem inferior do praticado atualmente, ou seja, R$ 523 mil a menos do que a São Carlos cobra atualmente. Se até esta quinta-feira a Mega Plus de São Paulo e a Rio Pardense de Santa Cruz não comparecer para assumir o serviço pelo valor proposto, será realizada uma nova licitação. Enquanto isso, a São Carlos concordou em prorrogar o contrato que venceria no próximo dia 17 por mais 60 dias ou 90, enquanto ocorrem esses trâmites de uma nova licitação. 11h mais 36 minutos no Jornal da Antena A. Estou recebendo hoje também aqui no Jornal da Antena a jornalista Cibele Martins. Bom dia, Cibele. Bom dia, Silas. Bom dia ao professor e a todos que nos ouvem. Cibele, a empresa não apareceu, a segunda empresa também não apareceu. Ainda bem que a São Carlos parece que concordou com aí prorrogar o contrato para que os jovens não fiquem em seu transporte, né, Cibele? Sim, exatamente, porque se isso acontecesse, né, vamos supor que a São Carlos batesse o pé e falasse, não quero essa prorrogação, já que vocês vão, né, iniciar com outra empresa, quem sofreria seriam os estudantes que necessitam desse transporte diário aí, e alguma solução tem que ser tomada, né, já que essas duas não apresentaram os documentos, enfim, não se apresentaram, alguma coisa vai ter que ser feita. Esse pessoal todo não pode ficar sem esse transporte depois que ele já foi iniciado, o ano letivo de todos, enfim, já estava todo mundo, né, certo que contaria com esse transporte mesmo para as suas cidades aí, que Bauru, Jacarezinho, Ourinhos e Marília. Então, realmente a gente espera uma solução aí nos próximos dias já. É 60 dias de prorrogação, Silas? 60 ou 90, né? 60 ou 90. É um tempo aí que daria, né, para o executivo tentar resolver alguma coisa em relação a esse assunto aí. A realização de licitação, ela é necessária mesmo para que se encontre o menor valor e os valores que foram apresentados seriam muito vantajosos para o município, tendo em vista uma economia aí generosa. Mas, se eles também não aparecerem, não adianta muito. Então, realmente precisa ser adotada aí uma medida que seja efetiva para todo mundo, que dê certo, que o transporte transcorra normalmente, como vinha ocorrendo, né? Isso ninguém pode falar que não ocorre. A empresa cumpriu até hoje com tudo o que lhe é pedido. A São Carlos, que é a atual empresa, que é há muito tempo já, que é aqui da cidade, essas outras duas, né? A Rio Pardense, sim, mas a outra
não é. Então, a gente espera aí mesmo para ver o que vai ser adotado aí nos próximos dias para não prejudicar ninguém nesse cenário. Chama atenção, né, professor? É o valor que essa empresa disse que praticaria o serviço aqui em Santa Cruz. R$523 mil a menos que a São Carlos cobra hoje. E a gente percebe que a própria São Carlos já havia reclamado de ela não concorrer a essa licitação devido à questão do valor que hoje estava se tornando inviável o trabalho dela do transporte coletivo santa cruzense aí dos universitários. Ou seja, o valor atual, segundo a empresa, era insustentável. E a outra empresa veio e jogou R$523 mil a menos. Bem estranho isso, né, professor? Eu estou achando essa história muito mal contada, né? Essa questão de licitação aí é uma questão bem duvidosa, porque essas empresas entram no páreo, né, no ranking aí para conquistar o mercado, mas não apresentam a documentação correta, ficam devendo documentos, não... essa história mesmo da primeira colocada aí, né? Que atrapalhou todo um processo. O processo de licitação é um processo de serviço, de algum serviço que a prefeitura está oferecendo ou deve oferecer para a população. E havendo atraso, né, nesse processo, há um atraso, consequentemente, um prejuízo para a própria população. É o caso dos estudantes universitários, que estão aí à mercê, esperando qual a empresa e em que condições essa empresa vai fazer esse transporte. Dizem que a empresa que ganhou a licitação não tem assim uma nitidez, uma clareza com relação aos ônibus que iriam oferecer, a qualidade do conforto, a segurança desses ônibus. Então, é muito importante que a prefeitura, que também é refém da própria legislação de licitação... Falando nesse assunto mesmo, até a gente comentou, né? O Jornal Atual trouxe imagens, inclusive da sede da empresa, não bate com a realidade, né? Até funciona, parece que um salão de cabeleireiro, alguma coisa assim, embaixo, então, um sobrado. Obscura, né? Mas isso não é culpa da administração. Isso é culpa, às vezes, da legislação que direciona para esses passos, né? Tem que cumprir tais passos e outros passos importantes do contexto da licitação ficam aguardando, né? Esperando demonstrações. E é pena que isso aí vai prejudicar muito a situação dos ônibus, né? O prefeito está realmente envolvido nesta solução desse problema e tem certeza que ele vai conseguir uma solução. Mesmo não apenas o transporte de universitários, mas também o transporte urbano, né, que está aí em jogo, com a nova autarquia, ele pretende colocar ônibus da autarquia Codesan a transportar a população. Vamos ver também que qualidades esses ônibus seriam, porque a população cobra conforto, segurança, etc., né? Então, é uma situação embaraçosa. Não sei qual foi a atitude do prefeito, se haverá cancelamento dessa licitação. Esta quinta-feira, né? Precisa dessas outras duas empresas para a gente saber se teremos o cancelamento ou não. Mas o que chama atenção também, né, Sibeli? E, inclusive a gente já comentou isso com o prefeito na última entrevista aqui no Jornal da Antena A, da dificuldade muitas das vezes encontrada pelo Poder Executivo nas licitações, né? Como do transporte urbano que a gente comentava, teve uma situação difícil, ou seja, a gente percebe que muitas das vezes isso não é noticiado em outras cidades, mas ultimamente a gente vem acompanhando isso acontecendo rotineiramente aqui em Santa Cruz, da dificuldade nas licitações das empresas, da falta de documento, dos embargos feitos pelo Tribunal de Contas por denúncias, ou seja, são vários fatores que acabam atrapalhando as licitações, né? Sim, infelizmente tem esse problema mesmo que o professor já também destacou. Infelizmente uma matéria, por exemplo, publicada em alguma cidade vizinha de algum problema com essa empresa X, não impede que ela participe, aí a não ser que já tenha julgado alguma coisa nesses processos licitatórios. Então, realmente, a prefeitura ela fica refém disso, ela não pode impedir ninguém de participar, né, se ela tiver apresentar ali todos os documentos necessários, mesmo que eles não
dizem com a realidade a hora que você for investigar a fundo. E muito mais ainda, vamos supor, se esse pessoal começa mesmo a transportar esses alunos e no meio do caminho se vê que não tem o número de ônibus suficiente, que os ônibus não são adequados, enfim, como que faz? Esse pessoal ele precisa ir todo dia, de segunda a sexta para sua faculdade, então realmente precisa ser algo muito bem estudado, muito bem planejado para que na execução ninguém se prejudique. Agora tem algo que você comentou, Silas, a respeito da diferença tão grande, né? 523 mil a menos, né? E nós sabemos muito bem que há constantes altas de combustível, e atrás dos combustíveis nós temos altas também de preço de pneu, né? de peças do carro. Então tudo isso tem que ser previsto pela empresa que faz a concorrência, faz a licitação, que entra no páreo, né? Agora, veja só, eu acho que a empresa que entra mal intencionada nesse esquema, ela tem que ser penalizada. Tem que ser penalizada. Deveria ter alguma lei que penalizasse, algum elemento que penalizasse a empresa que entra numa situação dessa para se testar, ou para testar. Depois ela some, ela desaparece, ela não tem endereço certo, correto, né? E então não é brincadeira. É isso que a gente comenta quando a prefeitura faz uma licitação, quer seja de transporte coletivo, como o caso dos universitários, qualquer outro tipo de licitação que haja na prefeitura, é algo que é feito para um serviço em benefício da população. A população não pode ser vítima desses descasos, dessas faltas de consideração, dessa burocracia toda, muitas vezes, né, que vem adiar a decisão. É o caso, por exemplo, do transporte universitário, que deve sofrer adiamento, e felizmente a São Carlos, que é uma excelente empresa, que do gosto, enfim, dos próprios estudantes, ela se propõe a prorrogar o contrato até que a solução seja feita. 11h47 no Jornal da Antena A desta quarta-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Confira agora as últimas notícias. Justiça Federal em São Paulo determina que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil chamem todos os trabalhadores que não receberam os abonos salariais do PIS/PASEP nos últimos 5 anos para comparecer às agências e sacar o dinheiro. Novo reajuste médio de 16,9% nas tarifas da CPFL Paulista passam a valer a partir deste domingo em 234 municípios no interior de São Paulo. Desafio de cheirar camisinha coloca em alerta pais de adolescentes, pois pode danificar o revestimento interno da narina, causar uma reação alérgica e até resultar numa infecção. Cientistas estudam marcas deixadas por dinossauros gigantes há cerca de 170 milhões de anos na Escócia. 2 jogos agitam a Copa do Brasil nesta quarta-feira. Às 19h30, o Atlético Mineiro enfrenta o Ferroviário. E logo depois, às 9h15, o Atlético Paranaense entra em campo contra o São Paulo. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h48 no Jornal da Antena A. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, uma para motorista de caminhão guincho pesado, uma para técnico em informática, também tem uma vaga para representante comercial e uma para serviços gerais em confecção. Além disso, no posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz, tem uma vaga também para técnico em telefonia. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Trabalhador que perdeu o prazo pode ter nova chance para sacar o PIS/PASEP. Siga aqui, Maier, tem mais informações. Trabalhadores de São Paulo e do Mato Grosso do Sul que deixaram de sacar o abono salarial do PIS/PASEP
podem ganhar uma nova oportunidade para receber o dinheiro. Decisão da Justiça Federal determina que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal convoquem os beneficiários que perderam o prazo estipulado pelo governo. A medida vale para os abonos pagos entre 2012 e 2016 e o dinheiro deverá ser pago com juros e correção monetária. O valor do benefício é de um salário mínimo e tem direito a receber quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano, com remuneração média de até 2 mínimos e está inscrito no PIS/PASEP. De acordo com o UOL, o Ministério do Trabalho informa que ainda não foi notificado da decisão. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal, sob a alegação de que os bancos não divulgam amplamente aos trabalhadores que eles têm direito ao benefício. Além disso, a Constituição garante o direito ao abono, mas a União restringe os períodos para o saque, informa o órgão. Siga Eichmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Com as dificuldades financeiras já conhecidas de todas as santas casas do país, as emendas parlamentares e ações promovidas por voluntários são algumas das saídas encontradas para a manutenção dos hospitais. No mês passado, a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz recebeu 2 emendas parlamentares, totalizando R$400 mil, sendo uma de R$300 mil de Arlindo Knaglia, do PT, e R$100 mil do Mendes Tami, do PV. Os recursos, quando liberados, deverão ser utilizados para a compra de equipamentos. A diretoria do hospital realiza estudos para verificar as destinações adequadas. Um dos setores que deverá ser priorizado será o centro cirúrgico. Também em março, o hospital recebeu emenda de R$250 mil, destinada pelo deputado federal Capitão Augusto para a reforma da cozinha do hospital. A expectativa é que as obras de melhoria sejam iniciadas neste mês. A obra vem de encontro com a necessidade do hospital de reforma de diversos setores, proporcionando melhores condições de trabalho aos colaboradores e atendendo também às exigências da vigilância sanitária. Segundo a administração do hospital, dessa forma será possível colocar em prática ações que seriam impossíveis apenas com os recursos próprios. É aquela situação que a gente sempre comenta aqui no Jornal da Antena, né, Sibeli? Essas emendas sempre em boa hora e sempre auxiliam os hospitais, principalmente porque diariamente a situação é muito difícil de uma Santa Casa. Uma emenda parlamentar, por exemplo, do próprio Arlindo Knaglia, gera em torno do déficit mensal da Santa Casa, né? Ou seja, R$300 mil. É um valor alto que a Santa Casa não teria, mas isso pode se retornar em benefícios da população, né, Sibeli? Isso, realmente com o valor que é repassado hoje, que todo mundo sabe da tabela SUS é muito defasado, a gente tem esse déficit e fica impossível fazer qualquer tipo de melhoria estrutural, compra de equipamento. O que tem realmente é para o fluxo e olhe lá que ainda falta. Por isso esse tipo de emenda ele é bastante importante para executar a obra mesmo, para comprar equipamento, que é o que vai ser feito nessa questão, a compra de equipamentos, né? Teve uma também que saiu para a reforma da cozinha, que essa já é do tenente, aliás, do Capitão Augusto, e isso já deve acontecer nos próximos dias, já vai começar a obra. Então, coisas que seriam difíceis com os recursos próprios, não dá mesmo, tendo em vista que você tem que ter para o remédio, para alimentação, e a gente sabe que nem tem nem mesmo para o enxoval, né, que a gente está fazendo a campanha. Então, realmente, essas emendas vêm em ótima hora. A gente espera assim, que realmente essas emendas se cumpram, porque a gente sabe que isso é o lançamento do deputado, mas até que a emenda, que o valor caia na conta, é um caminho aí, e às vezes isso se prolonga muito. Essa da cozinha, por exemplo, é uma de 2015, agora que o dinheiro caiu. Então, a gente sabe que tem toda essa demora, essa burocracia também, esse ano eleitoral, e até por isso algumas emendas, né, estão chegando, é o último ano aí para que elas sejam apresentadas e utilizadas. Então, a gente realmente espera
que dê tudo certo e que esses equipamentos sejam comprados. O hospital deve divulgar aí tudo que será feito com esse dinheiro, porque a transparência também é muito importante nessa questão, né? Todo mundo que ajuda quer saber como é que foi utilizado e isso deve ser feito. Em breve também, aí, falando das ações um pouco, será divulgada uma festa do pastel aí, que até a nossa orquestra deve participar, né? A professora Tânia já adiantou com a gente. Então, realmente voluntários e todo mundo ajudando para que o hospital se mantenha em pé, levando qualidade de atendimento e maior conforto para os pacientes. E para isso realmente precisa do trabalho de todos, afinal, qualquer dia, né, um de nós pode utilizar o hospital. E é importante também, né, professora, nessa época, aproximando aí das eleições, essas emendas, é importante também o trabalho que vem sendo desenvolvido na Santa Casa. O próprio André Mello, em entrevista à Antena A, ele confirmou que dias após a sua chegada a Santa Cruz, já enviou diversos ofícios aos deputados buscando verbas. É importante que haja esse trabalho também, principalmente nesse ano de 2018, aí aproximando das eleições. Os deputados também querem angariar votos em Santa Cruz. Então é importante também esse trabalho para que consiga recursos para que melhore a Santa Casa, né, professor? Então, enquanto nosso país não tiver uma política séria com relação à saúde pública, no caso, assistência sistemática às santas casas, aos hospitais que servem a população, nós teremos essa questão das emendas aí, que é uma moeda de troca de política, né? Então, é uma coisa assim, bem estranha. Às vezes, deputados que, aproximando o período das eleições, eles aparecem com emendas, né? Aparecem com emendas. Qual é a intenção recôndita daquilo? É a intenção de votos, de angariar votos, né? Então, essas emendas são, vamos dizer assim, moedas de troca políticas, né? Por quê? Porque a federação não tem uma política séria voltada para assistência de saúde. Deveria ser automático. Todas as santas casas teriam automaticamente verbas destinadas segundo os levantamentos, os projetos de cada santa casa. Cada santa casa teria que fazer um levantamento das suas necessidades, mandar para o Ministério, e o Ministério suprir as dificuldades, como um projeto. Como nós temos qualquer projeto, né, junto ao governo, faz-se um convênio, né? Antigamente a palavra muito comum era um convênio entre a União e a Santa Casa, a União, a Prefeitura, o Estado e a Prefeitura, para suprir alguma deficiência, algum problema, alguma coisa. Mas teria que haver um processo todo, um levantamento, projeto oferecido, né? Agora, tem muita gente que nem sabe escrever um projeto, né? Não sabe fazer uma previsão de despesas, de gastos, né? Faz isso, leva para Brasília, para Palácio dos Bandeirantes, para o governo, né? Para que o governo possa criar uma linha independente de emendas, uma linha de ajuda sistemática e crônica, vamos dizer assim, para as santas casas, para a saúde pública. No entanto, a gente está até aguardando, né, professor, algumas, acho que vai bem ao encontro disso que o senhor está falando, uma linha crônica que não seja as emendas, que são aquela questão das santas casas sustentáveis, da pró-Santa Casa, que acarretaria aí em torno de 140 mil a mais por mês, regularizaria esse déficit, né? São coisas que estão na ponta da agulha aí. O secretário Diego esteve atualmente como ministro e tal, mas até agora não saiu. E a não gente sai por quê? Eles querem manter essa situação. Querem meio que... Exatamente por ser uma moeda de troca, emenda. A coisa vai funcionar, funciona sim, mas através de emendas, né? O que é emenda? A emenda é o deputado que fez isso, essa doação e tal. O deputado fez essa doação, então vamos votar nele. Então é isso aí, né, que vai acontecendo sempre. E essa dificuldade de captação dessas emendas, né? Você tem que passar lábia no deputado, tem que prometer coisas para o deputado. Não estou dizendo que isso seja de modo geral, né? Mas, então acontece isso, né? É uma moeda de troca
que os políticos têm para prover as necessidades fundamentais da população. 11h58 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Jornal Antena A. Faço o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta quarta-feira. Palmeiras jogou ontem pela Libertadores da América contra a equipe do Aliança Lima. Venceu bem, jogou bem ontem no Allianz Parque. A gente traz mais informações daqui a pouco. Hoje tem Copa do Brasil, São Paulo em campo. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Jornal da Antena. Antes me despeço dos companheiros de bancada. Hoje o professor José Magali Junqueira e a jornalista Cibele Martins. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, querida Cibele. Boa tarde, prezados ouvintes da Antena A. Boa tarde, Cibele, e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, professor, e a todos que estiveram conosco. Daqui a pouco estamos de volta e mais uma vez informo, durante a tarde desta quarta-feira, a gente acompanha a decisão do Supremo Tribunal Federal em Brasília a respeito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Traz mais informações na programação e também na página da Antena na internet. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcele em até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás, porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo de Silo. A arte do artista, a arte do arteiro. No mesmo esporte que se vive um lance para a eternidade, como o gol de Cristiano Ronaldo, temos a pouca responsabilidade de 2 dirigentes no futebol do Brasil. Maurício Gagliotti de um lado, Andrés Sanches do outro. O primeiro é o presidente do Palmeiras, o segundo é o nome forte do Corinthians.
Pois não é que os dois dirigentes, em nome da prepotência, da rivalidade, da queda de braço, sei lá, estão assumindo para si mesmos uma decisão arriscada? Palmeiras e Corinthians contrariam o bom senso e o próprio alerta da Polícia Militar e mantêm para o mesmo dia, na cidade de São Paulo, treino aberto para torcedores na véspera do clássico que decide o Campeonato Paulista. Cada um no seu estádio, um na Zona Oeste, outro na Zona Leste. Geograficamente, os dois são até distantes, coisa de 40 quilômetros. Mas e pelas ruas da cidade, pelo transporte público? O temor da polícia será o encontro desses torcedores, que poderá transformar a capital paulista numa praça de guerra. O Corinthians quer fazer um encontro com a torcida no sábado, porque domingo o jogo de torcida única só terá a presença do torcedor rival. O Palmeiras alega que protocolou primeiro o pedido junto à Polícia Militar e não vai transferir o evento com seus atletas e torcedores para sexta-feira, por exemplo. Nenhum deles vai abrir mão. A arte dos presidentes pode trazer preocupação e risco, certamente. Tomara que não. Falemos da arte de um artista. O gol de bicicleta de Cristiano Ronaldo na partida contra a Juventus pela Liga dos Campeões da Europa é um daqueles instantes mágicos do futebol que será eternizado na memória de todo felizardo que pôde acompanhar a jogada ao vivo no estádio ou mesmo pela televisão, ou ainda para quem assistiu depois ou vai assistir. Lance de Pelé, de gênio, de Cristiano Ronaldo. Um gol para disparar o coração dos amantes da genialidade. E quis o destino que o gol fosse no melhor goleiro do mundo, Gianluigi Buffon, que estático nada pôde fazer. E quis o destino que o gol fosse num dos melhores goleiros do mundo, Gianluigi Buffon, que estático nada pôde fazer. Um gol que fez o treinador Zinedine Zidane, outro craque dos gramados, ter reação de criança ao ver uma cena inusitada. Um gol eterno. A Juventus não perdia por 3 gols de diferença como mandante desde janeiro de 2011. No novo estádio foi a primeira vez. Em 179 jogos da nova arena, só a 7ª derrota. A partida terminou 3-1 para o Real Madrid. 2 de Cristiano Ronaldo, o português diferenciado, mas pode contar apenas um, aquele da bicicleta mágica. Tá certo que tem o jogo da volta no dia 11 em Madrid. Tá certo que dificilmente a vaga escapa. Tá certo que será pouco provável um gol como aquele. Mas já valeu demais. Tem a arte dos arteiros, tem a arte do artista. Apesar de tudo, o futebol é mesmo mágico. De São Paulo, Nivaldo Lecilo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo Lecilo trazendo informações aqui no Jornal da Antena. Ele trouxe informações a respeito aí dos treinos com torcidas que devem acontecer nesse final de semana em São Paulo, do Palmeiras e também do Corinthians, antecedendo a grande final do Campeonato Paulista 2018. E também sobre a Liga dos Campeões, a vitória ontem do Real Madrid por 3-0 contra a Juventus. Também tivemos o Bayern vencendo o Sevilha por 2-1. Na tarde desta quarta-feira tem Barcelona enfrentando a equipe da Roma e o Liverpool joga contra o Manchester City. Comentando agora sobre Libertadores da América, mesmo rodando o elenco, Palmeiras não teve dificuldade para conquistar a segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Na estreia em sua arena nesta terça-feira, fez 2-0 no Aliança Lima do Peru, com gols de Thiago Martins e Borja. Com a vitória anterior por 3-0 sobre o Júnior Barranquilla na Colômbia, o Verdão disparou na liderança do Grupo 8 com 100% de aproveitamento, com 6 pontos. O Palmeiras segue os trabalhos para a grande final do Campeonato Paulista. No próximo domingo, o Palmeiras disputa a finalíssima do Paulistão em casa contra o Corinthians. O Verdão joga pelo empate para ser campeão. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Nesta terça-feira, inclusive, a torcida acabou cantando vários hits
lembrando a decisão do próximo domingo contra a equipe do Corinthians. Pela Libertadores, o próximo compromisso do Verdão é no próximo dia 11, também na Arena, contra a equipe do Boca Juniors. Tem rodada da Libertadores nesta quarta-feira. Quem traz mais detalhes é o Felipe Esboril. Brasileiros entram em campo pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, dia 4. O Grêmio recebe em Porto Alegre o Monagas pelo grupo 1. A equipe do Grêmio busca a liderança do grupo desta competição, mas uma vitória deixaria a equipe gremista ainda na segunda posição, atrás 2 pontos do Cerro Porteño. No momento, a equipe paraguaia tem 6 pontos conquistados. Na opinião de Luan, jogador que deve inclusive ser titular na final do Campeonato Gaúcho no final de semana contra a equipe do Brasil de Pelotas, tudo é possível, mesmo que o Grêmio seja favorito. A gente, desde quando o Renato chegou aqui, que a gente conquistou os títulos, a gente sempre pensou dessa maneira, né? Que o jogo mais importante é o próximo. E pra gente é uma competição onde a gente conquistou o título no ano passado, sabe que é muito importante, então a gente tem que estar totalmente focado na partida de amanhã, que é o que mais importa pra gente no momento. Os outros 2 brasileiros que entram em campo fazem o clássico nacional pelo grupo 5. O Cruzeiro recebe o Vasco da Gama. Lucas Romero está confiante no desempenho da equipe da Raposa. Seria um golpe anímico muito bom, né? A gente conseguir a vitória. Mas com tranquilidade, primeiro temos que pensar no jogo com Vasco e seguramente depois a gente planificará o jogo de domingo, né? Já o Vasco da Gama tem problemas para encarar o Cruzeiro. Giovanni Augusto sofreu um estiramento de grau 2 na coxa esquerda e vai ficar afastado dos gramados por cerca de 2 semanas. Com isso, não será relacionado para a partida com o time mineiro. Com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. Jornal Antena A. Aí o Felipe Esboril trazendo informações da Libertadores da América. Agora o Felipe traz informações da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um torneio democrático e que definitivamente já caiu no gosto do torcedor. Isso porque tem uma grande premiação, este ano mais de 50 milhões de reais. E ainda tem um clássico nacional logo nesta quarta fase, com 2 campeões brasileiros. E confronto que já definiu uma Libertadores da América. Atlético Paranaense e São Paulo, na Arena da Baixada. O tricolor paulista tenta quebrar um jejum de jamais ter vencido o adversário em sua arena. Em 17 duelos foram 12 derrotas e 5 empates, desde 1999, quando o estádio foi inaugurado. O técnico Diego Aguirre, há pouco tempo no cargo, tenta colocar o seu estilo de jogo no tricolor. Muita coisa tenho para fazer. O futebol é tão dinâmico, va a tanta velocidade que parece que eu tenho muito tempo aqui. Tenho que estar contente porque o time começa a mostrar uma identidade, melhoramos defensivamente e sabemos que temos que melhorar no jogo. Isso vai acontecer com os treinos e com o tempo. E temos que ser fortes para jogar lo que temos na frente, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, muita coisa. O Atlético Paranaense vem de derrota no final de semana, na final do Campeonato Paranaense. 1-0 contra o Coritiba, mas ainda sonha com o título estadual. Ederson, artilheiro do Paranaense com 8 gols, treinou normalmente nesta terça-feira e deve ser a novidade da equipe do técnico Fernando Diniz. O outro confronto da quarta fase da Copa do Brasil desta quarta-feira é o Atlético Mineiro, que recebe o Ferroviário do Ceará. O Atlético Mineiro tenta se aproveitar da eliminação do Ferroviário na Copa do Nordeste no último dia 27, quando foi batido pelo ABC.
Prestes a completar o 7º jogo seguido na Arena Independência,